Negócios Evolutivos é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Negócios Evolutivos. Hoje, programa número 51, hoje dia 7 de abril de 2023. E estamos aqui com os nossos convidados, Tayana, Fábio e Aurora, e a nossa colega Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E é isso aí, a gente vai convidar vocês a participar bastante hoje, aí, vão aproveitar, né? O tema é muito bacana, nossos convidados estão aí cheios de vontade de responder todas as questões de vocês. Então, o povo aí que está entrando já no YouTube, fiquem bem à vontade para colocar suas perguntas, suas colocações, tá bom? Já tem aqui, boa noite, Ana Maria, o João Fernandes, sejam bem-vindos, tá? Então é isso aí. A gente convida vocês também a participar das nossas redes sociais, no @liderologia. Então, a gente está presente em tudo, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook. É só você assinar lá, e é bacana porque aí vocês ficam a par dos nossos lançamentos. A gente tem curso, eu vou falar mais para frente aí sobre isso. A gente tem essas lives, e aí você vai sempre lá, né? Assinando no YouTube, por exemplo, bota o sininho lá, e aí você é avisado na hora da live. É toda sexta-feira, 19 horas, mas vale a pena vocês fazerem isso. Aliás, a Tayana e o Fábio são especialistas, a Tayana, né, em especial, em marketing digital. Isso ajuda nós a que a mensagem ela seja distribuída para mais pessoas, né? Então, se você dá o like, se assina o canal, isso é bom para quem curte aí os assuntos de empreendedorismo, do ponto de vista do paradigma consciencial. Está chegando a Renata aí. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, eu queria também convidar vocês aos seguintes eventos. A gente vai ter evento presencial em São Paulo, a palestra com o professor Marco Nascimento, dia 16 de abril. A palestra aqui, Liderança sob a ótica do paradigma consciencial, tá? Vai ser lá na Policoms, que fica na Rua Estela 515, aqui no bairro Paraíso, em São Paulo, tá bom? Então, vocês que estão aí na região de São Paulo, esperamos você lá presencialmente, vai ser bem bacana também. A gente tem eventos, então, online, e tem os presenciais também, que é bom misturar tudo aí, né? Cris Gugê, a gente tem um evento aqui, o pessoal botou uma arte, a gente quer convidar, só que meus colegas não me passaram a data aqui. Então a gente vai ter o curso presencial com a professora Adelino Denk, Princípios da Liderança Autocosmoética. Eu vou voltar a esse assunto aqui durante a live, a gente pergunta se você puder perguntar aí para alguém lá do grupo da Liderar. Eu vi agora que uma informação da data que é muito importante, né? Fazer um convite sem data fica complicado. Então. Data e hora, local, né? Ô, Rafa, olha aqui, ó, já peguei, tá? Já pegou. Sábado, aqui. 16 de abril, é um evento presencial de 9 ao meio-dia, tá? Tá. Dia 15, o João Fernandes botou no chat ali. Ok, mas em qual município também? Porque é presencial. Aqui, ó, tá dizendo que é presencial, eu tô vendo o evento custa R$90, né? Não sei se o pessoal é bem acessível. Só pergunta depois pro pessoal aí onde é que vai ser, né? Porque normalmente é lá em Santa Catarina que eles dão, né? Ou Blumenau, alguma coisa assim. Vamos passar a informação completa. Mas é isso aí, então. Sem mais delongas, a gente vai pular, então, para o nosso tema de hoje, que é a relação entre empreendedorismo e propósito de vida. Cris, você pode apresentar os nossos convidados, por gentileza? Sim, claro. Então, o evento hoje é relação entre empreendedorismo e propósito de vida. Os nossos convidados são Fábio Carneiro e Tayana Santana. Fábio Carneiro, empreendedor na área de TI há 30 anos,
Atualmente é diretor da startup Evolui. Também é sócio do Consciência Café e voluntário no IPC. Tayana Santana, empreendedora na área de marketing e vendas há 20 anos, sócia do Consciência Café e da startup Evolui e voluntária do IPC. Muito legal, viu, pessoal? É um prazer. Prazer é nosso. Sejam bem-vindos aí, né? Só antes aqui, agora o João Fernandes mandou a informação ali que faltava. Vai ser, então, o curso do Adelino, eu vou botar de novo na tela aqui. Então, vai ser em Blumenau, Santa Catarina. Então, quem tiver aí dia 15 É na dia área, 15, tá de certo. Blumenau, ou então quiser viajar para lá para conhecer, o lugar é muito bonito. Então, vai ter o curso do Adelino, vai ser bem bacana, tá bom? Mas então, gente, Tayana, Fábio, né? A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, conhecendo um pouquinho mais aí da história deles. Contem para nós como é que começou. Parece que a coisa começou bem lá, né, na infância ainda, que vocês se descobriram como empreendedores. Conta um pouco, se vocês puderem, da trajetória empreendedora de vocês. Sim, obrigada aí pelo convite, parabéns aí à Liderar pela organização, né? Como a gente estava conversando antes, tem gente assim, para deixar claro, né, que tem gente que a gente vai conversar e falar, mas eu não sou empreendedor, né? Mas aí você começa a conversar e aí vai falando e a pessoa, nossa, como aquela pessoa é empreendedora? Eu também achava isso, né? E aí também essa sincronicidade da gente já ter esse empreendedorismo desde a infância, muita coisa do que a gente aplica agora, a gente aprendeu lá e a gente não fazia sem ter noção disso, né? Mas... Não, aí a gente... o empreendedorismo até assim, é como se fosse uma vontade, né, de você de querer mudar, né, de querer assumir riscos, de querer fazer diferente as coisas, né? Então isso realmente desde criança eu era assim, né? Não estava satisfeito com o status quo, né? Muita gente falando, não, vai fazer concurso, vai fazer não sei o quê, vai. A minha família, principalmente, a minha avó, não, vai lá, você tem que estudar para concurso, você precisa, a minha avó só falava nisso, né? Você precisa pagar o INSS para você ter uma segurança. Eu sempre fui totalmente contra isso aí, né? Então, eu sempre quis modificar as coisas. Então, por exemplo, a minha história começou realmente, eu lembrei que há 11 anos eu abri uma lojinha aí de venda de jogos, né? Jogos para MSX, não sei se vocês lembram disso, mas já é antigo, né? Então, essa foi a primeira empreendedorismo, né? Aí depois eu acabei indo para a faculdade de TI e fui para trabalhar até numa startup, isso que é legal na época, né? Eu, na verdade, trabalhei no Banco Bozano Simons, que era um banco de investimento, e logo depois eu fui para o Invest Shop, que era uma startup no mercado de investimentos. Né? Lá no Rio, né, Fábio? Lá no Rio, isso eu comecei a trabalhar com internet em 98, na verdade, né? E aí fiquei nessa startup durante muito tempo. A startup chegou a ser oferecida por 600 milhões de dólares para o Santander. Aí, na verdade, a bolha estourou, né, naquela bolha da internet. E aí começou a esfriar a coisa. E como eu era muito agitado, eu falei, cara, quer saber? Já tô meio complicado aqui para mim, eu preciso mudar. Aí eu comecei, eu era funcionário nessa época ainda, mas sempre tive uma cabeça de empreendedor, né? Eu até falei isso, mesmo sendo funcionário, eu vestia o chapéu de dono, né, do processo, me sentia com aquela startup como fosse minha, eu tive um crescimento meio que meteórico na empresa. E logo depois eu quis, assim, olha, eu quero mudar um pouco, eu quero deixar de ser funcionário, eu quero ser uma empresa dentro da empresa para eu poder ter um processo de inovação e tal. E aí fiz isso, eu abri uma empresa para prestar serviço para o Invest Shop e aí acabei depois abrindo aí para o mercado e tal. E aí fiquei durante muitos anos trabalhando para esse mercado de investimentos. Aí. Então, eu participei do Isinvest, que agora é do Invest, a XP Investimentos, fundei vários desses sites aí, participei como provedor de tecnologia desses sites de investimento. Aí teve... Assim, o que foi legal, assim, teve um processo da crise financeira, do mercado financeiro, que foi
aonde gerou a nossa crise também, né? Que fez a gente... Foi a primeira acordada ali, né? Isso, Primeira chacoalhada ali, nosso primeiro filho nasceu. Então foi essa crise do mercado financeiro, que foi lá do Lehman Brothers, lá há muito tempo atrás, que gerou uma crise na minha empresa também, que gerou uma crise existencial na gente, né? A gente foi a crise financeira junto com o nascimento do nosso filho. Você está falando lá do subprime de 2008, por aí? Isso, só que no Brasil estourou um pouquinho depois, veio em 2011, mais ou menos a crise aqui, né? Isso. E demorou os reflexos, mas chegou, né? E aí a gente começou a buscar coisas. A nossa vida antes, como todo bom carioca, era bastante hedonista, né? Só aquele esquema de curtir, praia, beber, festa, era bastante essa nossa vibe. No caso, até ali, nossa relação com o empreendedorismo era sem propósito, né? Isso. Mas agora eu fiquei curiosa no seguinte, quando vocês começam a narrar essa trajetória aí, eu já fiquei pensando assim, desde o início, quando vocês começaram a empreender, vocês já faziam aquilo que vocês sentiam, poxa, eu gosto disso, tipo aquilo que as pessoas falam, né, da questão do propósito de vida, Sim. Que aquilo é algo que eu faria até de graça, né? E aí, isso aí, eu não sei, funcionou para vocês ou não? O que motivou vocês aí a... Eu tenho feito bastante, até tenho lido bastante sobre isso aqui, a motivação, o processo aqui de motivação, né? Então, para mim a motivação era um pouco diferente, né? Assim, eu fui muito, acho que talvez não me conhecia muito bem, né, no processo de eu tinha uma motivação, acho que até de reconhecimento, sabe? Aquela coisa de querer um reconhecimento, aí volta nas questões aí, talvez trauma de infância e tal, né? Mas então, eu tinha nessa empresa meio que uma gana de empreender mais para ter reconhecimento, né? Uma coisa assim mais egóica, digamos assim, né? No processo. E o dinheiro era o fim, né? Não era o meio. A gente estava ali curtindo a vida doidado no Rio. E busca de dinheiro e reconhecimento, era um pouco assim, né? Sem busca de autoconhecimento, sem cuidar da saúde, estava totalmente desalinhado com a nossa... A gente estava bem perdido. A gente estava... Então, assim, a gente vivia meio na Robex, no processo ali, né? E tinha muito esse processo do... Assim, em alguns momentos eu fiquei bastante arrogante, assim, né? Me achava melhor que os outros e tal, né? Então, um processo... E aí a crise foi boa para repensar tudo isso, né? Então, assim, quando você está bem, né? Então, tá maravilha. E a crise veio que a gente começou a ter essas reflexões aí, né? Também começou a ter muito processo... Na crise, a gente começou a ter muito processo de efeito físico, né? Então, já entrando no processo de ectoplasmia, que isso que fez a gente cair a ficha, peraí, tem alguma coisa a mais aí, tem boi na linha aí que a gente precisa entender, né? Que não é só plano físico aí o processo, né? Então, tem um processo aí também extrafísico aí, né? Sim. E aí a gente começou essa busca, que não foi direto para a Conscienciologia, né? A gente passou por aquele buscador borboleta tradicional, aí fomos para... A gente estava desesperado. Normal, né? Deixa eu só comentar uma coisinha aqui. A Aurora, Renato, vocês, né? O pessoal que está aqui na sala pode intervir a qualquer momento. Isso aqui é uma conversa também, tá? É um bate-papo. A gente trouxe aqui o tema, né? Da Tayana e o Fábio, né? Psetano, mas inclusive eles podem fazer pergunta de volta, se quer. Bate-papo aqui de amigos, tá? Sim. E o pessoal exatamente. E eu só quero também dar as boas-vindas aqui à Kátia Felipe, que chegou aqui. O pessoal do YouTube pode participar aí também, né? Com as suas perguntas e tal. Mas a Renata e a Aurora fazem parte da nossa história em momentos diferentes e são super empreendedoras também. Legal. E como é que... Eu acho interessante a fala do Fábio, porque remete assim um pouco à minha história também. Eu sou mais velha que o Fábio, mas eu tive um estágio, meu primeiro estágio foi dentro de uma repartição pública, e eu cheguei e eu falei para minha mãe, eu fui com muita expectativa, e quando eu cheguei lá, eu não tinha nada para fazer. Aí foi meio frustrante, eu voltei assim, falei, já não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. E aí ela falou assim, não importa, assim, eu lembro como se fosse hoje.
Ela falou assim, você tem que buscar ser útil e entender como é que funciona. E daí você vai se inteirando do que está acontecendo, né? E eu acho que isso foi também um divisor de águas para não ser funcionária pública também. E para buscar sempre ser proativa nos lugares que eu passei. Eu acho que tem um pouco a ver com essa fala do Fábio, que é a inquietação que a gente tem, até com certeza com reconhecimento, com remuneração, tudo está envolvido, né? Lógico que cada um tem as suas prioridades, tem a sua realidade, mas eu acho que o principal tem a ver com motivação e com reconhecimento. Sim. Agora, deixa eu voltar um pouquinho ali no que você estava falando de efeito físico. Foi isso que fez vocês procurar? Foi nessa época que vocês encontraram as ideias da Consciologia? Não, Ainda não. Demorou ainda. Essa fase, não, ainda não. Porque eu fui quando o nosso primeiro filho nasceu, aí a gente só foi a gente estava no centro espírita, né? A gente procurava com nossos amigos, onde eles iam, mas ainda não tinha chegado o momento da Consciologia. A Consciologia foi no nosso segundo filho, que tem 6 anos agora, o Matheus. A gente foi primeiro... Foi assim, né? Quando você não conhece nada, né? Você vai nos seus contatos, né? Então, tinha um primo meu que trabalhava no centro de Umbanda, né? Em Brasília. Esse foi o nosso primeiro contato. Aí a gente foi para lá entender algumas coisas, mas aí voltou para o Rio, aí começou a ir para o espiritismo mais o kardecista mesmo, ver palestra, começar as reciclagens. E aí depois aí que a gente foi entender melhor o processo da ectoplasmia, foi que a gente começou a ser voluntário no Frei Luiz, lá de Frei Luiz, que é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, que ele é bem especializado em ectoplasmia, etc., né? E o que foi interessante, a gente conheceu a Conscienciologia dentro do centro espírita, tinha um senhorzinho lá de 90 anos que fez os cursos do Valdo, e ele não tinha mediunidade, né? Então ele trabalhava mais a questão das próprias energias dele, então ele estava traduzindo o que o Valdo falava para uma linguagem mais espírita, né? Tinha um curso lá de animismo, né? Vocês eram da onde do Rio? A gente morava na Barra. Na Barra da tá. Porque eu morei em Jacarepaguá a vida toda. A gente deve ter se esbarrado por ali, viu? Com certeza. Que legal. Você mora legal. Agora, não? Não, agora estou em Minas, mas eu morei muitos anos e eu também fui espírita, né? Então, a gente deve ter se esbarrado em algum lugar por aí. E ali é muito próximo, que legal, muito interessante. Aí a questão, um negócio também de empreendedorismo, olha só que interessante. A gente começou a fazer os cursos da CIP, né, dentro do Frei Luiz, quer dizer, do IPC, aí depois na CIP a gente continuava ainda como voluntário no Frei Luiz, fazendo a gente era passista, né? Foi quando a gente começou a fazer a transição, né? Que aí foi dentro do Frei Luiz que fizeram a divulgação da Conscienciologia? Que vocês descobriram? Que interessante. Ele falava, olha, vai para lá ver os cursos do Valdo. Que legal, bem legal. Não, ainda tem mais. Aí a gente levou para o Frei Luiz a oficina do estado vibracional. A gente fez durante um ano lá, todas as quintas-feiras, uma dinâmica que chegou até 100 pessoas fazendo estado vibracional no dia de dependente químico, lá dentro do Frei Luiz. Rafa, não sei, você lá do Rio, não sei se você conheceu, o Frei Luiz é como se fosse uma cidade, viu? É um bairro, como se fosse assim, é muito grande. É que eu morei alguns anos só no Rio, mas eu morei na Ilha do Governador, né? Então, você morou na Ilha do Governador, é verdade, mais afastado. Mas é interessante isso, muito legal, viu, gente? Muito interessante. Muita gente. E aí, engraçado que era na sala 11 também que a gente fazia o negócio, né? São as coincidências do processo. Foi uma experiência interessante. A gente só parou o processo lá que a gente acabou vindo para Foz. A gente assumiu mesmo o chapéu aí de consciencióloga e parou lá o processo no Frei Luiz e veio para Foz. E aí, daí eu queria pegar esse gancho aí, né? Que a gente está falando aqui, empreendedorismo e propósito de vida. Quando é que vocês qualificaram a questão do empreendedor e juntaram com o propósito de vida daí? Como é que foi isso? Eu acho que foi quando a gente acessou a Conscienciologia, né? Quando viramos voluntários. A gente veio para Foz em agosto de 2018.
Aí já queríamos mudar na hora, né? E a gente já trabalhava home office há quase 10 anos. Daí a gente não, já estava bem incomodado com o Rio, né? E com 2 filhos pequenos, a gente já muita coisa estava acontecendo para a gente mudar. Daí a gente veio, queríamos mudar na hora e voltamos para o Rio e fizemos organizamos todas as áreas, assim, as pendências que tinham lá e começamos a voluntariar na CIP e exatamente a área que era a nossa especialidade, né? Marketing digital, que era a área que eles estavam precisando. Aí ali que caiu a ficha que agora por isso que a gente estava trabalhando com isso. Só que a gente não estava meio que encaixando as coisas, não... Sempre... Para mim, né, assim, agora dando um exemplo, eu sempre senti que faltava, eu tinha uma questão vinculada ao processo da educação, né, e que eu não estava trabalhando com isso, né, eu estava trabalhando lá com TI, com outras coisas, mas não com o processo de educação. Aí a gente teve essa experiência no voluntariado, né, que foi começar a divulgar o processo de educação da CIP, do IPC, né, e aí a gente começou a pensar no processo das nossas empresas também, né? Então, assim, aí a gente já fez uma transição. Quando a gente veio aqui para Foz, a gente começou a prestar serviço de marketing digital somente para empresas no nicho de educação. Então, a gente começou a ajudar o Bertone, primeiro, o Colégio Bertone, que você deve conhecer, do Fred Gani, e depois a Uniamérica, né, do Rion, né? E o Agenda Positiva também, que foi uma iniciativa. Aí a gente viu que estava se conectando com o nosso propósito de vida ali, né? Mas eu continuava ainda com a minha outra empresa, que me consumia muito, que é a Thunders, que era uma empresa no mercado de energia elétrica, né? E aquela coisa, a empresa estava voando assim, em termos financeiros, mas todo dia eu acordava desmotivado, né, para trabalhar nela, né? Era um processo complicado, porque eu sentia que eu estava me distanciando do meu propósito ali, né? Então a Tayana já estava mais alinhada, que ela estava com mais foco na empresa de marketing digital, né? E aí a gente, em um determinado momento, eu tomei a decisão, que foi uma decisão difícil, de vender a minha participação na Thunders, né? E recomeçar do zero, né? Assim, que era a Thunders era a que realmente dava a nossa sustentabilidade financeira, etc., né? Então, como bom empreendedor, a gente assumiu esse risco aí de começar tudo do zero, né? E agora com 2 iniciativas, né? Que é o Evolui e o Consciência Café, né? Era isso que eu ia perguntar, para trocar uma ideia com vocês, porque é aquela história, você começa a empreender, começa a ganhar dinheiro, né? E tá naquela vida acelerada. Mas será que era isso que eu me programei ou eu me comprometi para fazer, né? E mesmo assim, com aquela vida que parece que está tudo certinho, pode ainda haver aquele sentimento, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Aí eu fiquei curiosa, né? Porque é meio que um paradoxo, né? A pessoa está naquela onda de sucesso, né? Ganhando muito bem, mas e aí, internamente, está satisfeito, se sente completo, né? Ou não? É isso que me veio, assim, quando vocês estavam falando, eu pensando nessa dúvida, né? Não, para mim era bem complexo, né? Então, assim, aí eu comecei a entender melhor essa questão da motivação, né? Que a gente pelo processo histórico, né, para trás, aí se você falar, todo o processo motivacional relacionado ao mercado de trabalho é baseado em motivações extrínsecas. Basicamente é o modelo chicote e cenoura, né? Fez besteira, você é punido, né? E a cenourinha na frente. Aí você pega a cenoura, você quer outra cenoura, né? Esse é o processo tradicional aí da motivação empresarial do século passado, que continua hoje, né? É quase um ciclo vicioso, né? Não, pior, é um ciclo que deixa as pessoas doentes, né? Você atinge um negócio, aí você fica frustrado, que atingiu aquele momento. E agora, qual é o próximo? Aí é o próximo, aí você fica com um processo de motivação extrínseca, não é uma motivação interna sua, né? Então, aí, justamente agora, eu estou trabalhando por motivações intrínsecas, né? Que são coisas que me dão prazer só de estar fazendo, né? Assim, então, que as pessoas também não são encorajadas
a descobrir suas motivações em lugar nenhum, nem na escola, entendeu? O que você é encorajado é copiar os outros, né? E buscar motivações externas, que você falou, vai atrás da grana, exato, né? Vai atrás da grana, aí sim, você fica lá buscando a grana, super infeliz, aí morre cheio de... Quer dizer, hoje as pessoas estão ficando doentes, né? Depressão, aí, processo da ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com isso, né? Assim, você está lá buscando, compra um iPhone, aí quer o carro, aí quer um negócio. Está sempre naquela busca incessante de uma coisa material nova ali, né? E, cara, aí gera esse processo de ansiedade, porque você nunca está satisfeito, né? Você nunca está bem com você mesmo, né? Mas aí quando é que veio o clique esse, assim, para... Quer dizer, daí vocês falaram que ali, ao ir para Foz, começaram a se encaixar melhor, alinhar, né? Mas para nós aqui na Liderar, a questão do propósito é bastante estudado dentro do que a gente vê, assim, da liderança interassistencial, né? Porque é difícil você entrar num fluxo se você não tem aquela direção, né? Se você não, é aqui que eu vou... E para nós é uma direção evolutiva daí, né? Justamente. Então, aí que é a relação do empreendedorismo com propósito, né? Isso é algo mais assistencial, que a gente foi fazendo a transição para que a gente pegava diversos clientes de diversas áreas, aí fomos focando para a educação. Aí veio a nossa mudança para Foz em junho de 2019, que também deu uma, assim, a gente começou a respirar, ter uma vida mais calma, mas a gente continuava tendo os clientes de fora, né? Então a gente pegava aquela pressão das grandes cidades. Mas aí veio a pandemia, então assim, a gente já estava acostumada a trabalhar remoto, né? Então foi mais fácil. E aí a gente ajudou a transformação digital do INPC, que era 100% presencial, e foi para home office da noite para o dia, né? Então, e foi interessante que quando a gente criou as áreas lá, no modelo mais horizontal, as pessoas começaram a se interessar por essa área. Nossa, e começaram a fazer a transição de carreira também. Então, aprenderam muito no voluntariado para poder seguir essa linha mais de empreendedor, né? Interessante, né? O voluntariado foi um pontapé bem interessante para a gente, né? Da gente fazer essa reflexão, né? Porque durante a pandemia, esse caso da Tayana, a gente trabalhou, realmente a gente participou profundamente desse processo da transformação digital do IPC, né? E a gente trabalhava horas e horas sem ganhar R$1, né? Motivado, para quê? Porque a gente sabia do propósito assistencial do IPC. Energético, né? A gente ganhava, na verdade, um monte de contrafluxo e trabalho. Mas isso é interessante, porque tu trabalhar numa instituição, é um exemplo ali, né? Uma instituição que ela tem um propósito e tu vê que as coisas geram resultado. Aí, será que eu consigo transferir de alguma forma isso para o meu negócio, né? É isso aí, justamente, né? Então, o voluntariado foi isso, foi importante. A gente estava com muito mais motivação intrínseca para ajudar o voluntariado do que nas nossas empresas. E isso foi fazendo essa reflexão, foi fazendo essa transição, essa experimentação, né? E a gente começou a perceber, não, é possível alinhar os dois, né? É possível alinhar seu propósito de vida para as suas empresas, para o seu ganha-pão, né? Esse é o que a gente buscou, né? Estamos eu vou pedir licença agora, a gente vai fazer um break curto, a gente tem a estreia hoje do colunista Marco Nascimento, e olha a sincronicidade, ele também é da área de tecnologia, ele está com a coluna de tecnologia, a gente vai apresentar agora. Boa noite, meu nome é Marco Nascimento e vamos falar sobre a tecnologia e empreendedorismo evolutivo. O tema de hoje é um software de inteligência artificial que está revolucionando a pesquisa científica. É chamado Consensus. Ele é capaz de analisar grandes quantidades de dados e identificar padrões e tendências. Isso permite aos pesquisadores analisar dados de maneira mais eficiente e precisa, levando em consideração as descobertas a partir da busca de artigos
já validados com revisão e publicação em revistas de renome. Ele também pode ajudar no empreendedorismo evolutivo, fornecendo informações baseadas em evidências, com base em dados para tomadas de decisões. Vale a pena conhecer. Procure por Consensus no Google e faça os seus testes. Boas pesquisas. Isso é novo para mim, vou pesquisar lá, viu? A gente aprende aqui também. Sim, eu não conhecia essa ferramenta também, não. Vamos botar a cabeça a funcionar depois. Mas vamos voltar aqui. Meninas, a Aurora, você está quietinha, hein? Quer fazer uma colocação, uma pergunta? A Aurora, para quem não conhece, é de Moçambique. Prazer, oi. Enquanto o Fábio falava, uma coisa que me chamou muita atenção é sobre a questão de alinhamento, porque muitas pessoas até podem estar num contexto em que ou elas têm o desejo de empreender, só que elas não sabem como começar, ou elas já sabem qual é o propósito que elas querem, o propósito de vida para elas, mas também não sabem como começar também. Então, como juntar esses dois mundos e fazer com que eles se alinhem? Boa pergunta, né? Acho que, assim, respondendo aqui pela minha experiência, né? Primeiro, eu fui muito pelo caminho talvez errado, assim, eu sempre aprendi no erro mesmo, sabe? Estou dando cabeçada, né? Você podia... Só que hoje existe realmente na minha época, lá, eu comecei a empreender, isso foi em 2001, né? Quase não se falava em empreendedorismo, era muito pouco ainda, né? E hoje não, hoje você tem um ecossistema de empreendedorismo gigante, né? Então, primeiro eu acho que vale estudar e pedir ajuda, né? Assim, não sair fazendo como eu fiz, né? Assim, hoje existem até mentores, né? Que fazem até gratuitamente o processo, que já passaram por erros. Eu mesmo, se alguém precisar de ajuda, quiser aí, a gente gosta bastante de ajudar nesse processo. Tem o Sebrae também, né? Instituições, hein? A Endeavor, né? Tem várias instituições, né? A Endeavor também ajuda muito, né? Tem esse processo. Então, primeiro estudar um pouquinho o que é uma empresa, né? Porque às vezes as pessoas saem fazendo e uma empresa é importante saber, né? O que é uma empresa, né? O que é gestão de pessoas. Não adianta você achar que vai fazer empresa sozinho. Não é empresa, não é eu empresa, né? Empresas é uma sociedade, você tem que trazer pessoas, você depende de outras pessoas. Então, você precisa ter essa noção. Eu não sabia o que era uma empresa quando eu tomei a decisão para aprender. Então, foi legal, assim. Foi legal e, ao mesmo tempo, eu podia ter encurtado vários erros ali que eu dei, né? Assim, então, acho que uma sugestão, primeiro, é estudar o que é empreendedorismo e o que é uma empresa, né? E aí, em cima disso, começar a montar um plano de negócios, né, viável, mas também não tem que ser aquele mega plano, porque, assim, às vezes, quando você vai terminar o plano, o mundo já mudou, né? Hoje o mundo está... A gente fala que o mundo é VUCA, né? É volátil, é incerto. Então, assim, você tem que fazer uma empresa que aprenda, né, diariamente, né? Que a gente fala de melhoria contínua, né? Então, você tem que iniciar, testar, ver o não deu certo. Pode dar errado também, né? Como o Rafael falou que já teve 11 empresas, às vezes você tem que fechar, entendeu? Também, né? A gente também deu. A gente já fechou, já deu ruim, né? Então, o importante é olhar aquilo. Tem muita gente que fica pegado, fica lá, desesperado. Aquilo ali é minha vida. Não, fecha que você vai achar uma coisa melhor. Às vezes o melhor caminho é fechar também, né? Então... Cortar custo, né? É difícil abrir mão, né? Às vezes. Eu tive um mentor em casa, né? Mas a gente gosta muito de ajudar as pessoas quando elas perguntam para a gente como é que é abrir uma empresa, sobre marketing, sobre tecnologia. A gente tem ajudado aí alguns estudantes. Legal essa disponibilidade. E até pela atividade, né? As pessoas que têm interesse se atraem, vocês acabam sendo atratores, né? De quem quer também empreender. Agora,
O que vocês acham assim que na atuação daí como empreendedores, né, também como empresários, mudou, qualificou, tem qualificado o conhecimento, o acesso às ideias do paradigma consciencial? Muito, para mim, né, assim, pensando antes da Conscienciologia e agora como gestor, né, como ou liderança, o que seja, né, assim, antigamente eu tinha muito foco no trabalho, assim, no trabalho que as pessoas faziam. No operacional. No operacional, ou que seja, né? Eu até tinha um foco, sim, nas pessoas, né? Mas, assim, hoje a gente inverteu completamente o nosso modelo, né? Então, hoje a gente foca nas pessoas que fazem o trabalho, não no trabalho que as pessoas fazem, entendeu? Então, a gente dá muita atenção nas questões individuais de cada funcionário. Uma coisa que a gente busca também, né, até no nosso processo seletivo, é que assim, a gente tenta ver, a gente faz uma leitura energética no nosso processo seletivo, isso é fundamental, né? E também tenta buscar se aquela pessoa, né, tem alinhamento com o propósito da instituição também, né? Porque assim você levar ela de uma forma muito mais fácil, né? E outra coisa que a gente faz muito no processo de gestão, né, é a questão lá do Trafar e Trafor, né? Todas as empresas que eu passei focavam muito mais no Trafar do que no Trafor, né? Que ficar lá fazendo avaliação e apontando o dedo. Você precisa melhorar nisso aqui, né? E ao invés de pegar a pessoa, olhar os traços fortes dela e colocar ela na posição que explora melhor os traços fortes dela, né? E não expor a pessoa, né? Também, né? Também, isso é o processo. Então, assim, a gente busca até lá na cafeteria, né? Assim, são perfis complementares lá, e a gente tenta colocar as pessoas onde elas têm o melhor e onde elas se sentem mais motivadas a fazer o trabalho. Na cafeteria não Evolui também, que o Evolui está começando agora, né? Mas a gente busca muito isso, né? Gerir as pessoas e não muito focar no trabalho. E, assim, não fazer microgerência. Só uma observação aqui, porque a gente transmite ao vivo no YouTube hoje, mas o nosso programa ele tem muita audiência via podcast também. E quando a gente fala um neologismo, está tudo certo, só para explicar para o pessoal que pode estar ouvindo a primeira vez, né? Ou vai ouvir depois, o que se você quiser comentar o que é um trafor, o que é um trafar. Não, legal. Trafor é traço forte, né? Seriam as qualidades daquela pessoa, daquela consciência ali que se destacam, né? E trafar seriam os traços fardos, né? Que seriam os traços que todos nós temos, né? Mas que realmente puxa para baixo, né? E assim, a gente tem uma sociedade que penaliza muito os traços fardos, né? E não dão muita atenção aos traços fortes, né? Principalmente no mercado empresarial, que seja, né? Então, agora, quando você falou do processo de seleção, que eu achei bem interessante, alinhamento de propósito, vocês também dão uma olhada, tipo assim, quais são os trafores que a pessoa pode trazer e complementar o nosso negócio? Como é que funciona isso? Com certeza, né? Então, até o Evolui, né, nasceu. A minha ideia era o seguinte, né? Nesse processo de educação, até pensando, a gente estava falando de tecnologia ali, né? Qual é a minha visão sobre o futuro tecnológico em si? A tecnologia basicamente vai pegar tudo do que é o que a gente chama de hard skills, né? Assim, o nosso trabalho mais operacional ali, né? Você saber, por exemplo, redigir um contrato, ou que seja, isso tudo o ChatGPT vai resolver para você, ou o que seja, né? E o que vai sobrar do nosso trabalho mesmo são os aspectos humanos, né? Que a gente chama que são os soft skills, né? Então, a gente, no nosso processo de entrevista, a gente vai muito mais no soft skill, a gente vai fazendo perguntas para tentar entender justamente esses trafores e trafares, porque isso que importa, porque explicar lá o que ele vai fazer, ou que seja, claro, tem um tempo de aprendizado, mas hoje você aprende de qualquer forma aí rapidamente, né? Mas se ele tem traços que vai complicar a convivência da equipe, e que estão desalinhados com a cultura da empresa, isso a gente tem que cortar logo no início, né? Esse é o processo que a gente faz. Aí até as pessoas até estranharam na hora que a gente fazia o processo de seleção, porque
as perguntas são diferentes, né? Sim. Então, eles estavam acostumados com o modelo tradicional, o chefe mandando, e eles, aqui não tem gerente? Então, assim, a gente escuta muito a equipe, pede o feedback deles, então é uma linha que todo mundo se ajuda e a gente está lá dando exemplo também, fica junto com eles e pega na mão e a gente não está preocupado com a parte técnica, né? Sim. A gente quer que as pessoas estejam bem, porque isso vai impactar lá no dia a dia, né? Não, As perguntas que a gente faz, assim, como é que é a relação dele com o pai, a relação dele com a mãe, tenta buscar lá ali, né, o processo emocional, né? Então a gente vai muito mais nisso, que você sabe fazer um expresso, né? Você sabe vaporizar o leite? Cara, a gente não pergunta nada disso, entendeu? Então a gente vai lá muito mais nas situações que a gente consiga perceber os incômodos, né? As incoerências, né? da fala, né? Então o processo é muito mais por aí. Na verdade, de certa forma, você está pensando no longo prazo, né? Justamente. Não, e é Porque no interessante curto prazo, você pode... Desculpe, queria só para continuar essa ideia. No curto prazo, se você precisa de alguém para repor no dia, na semana, nem no mês, alguém que faça a tarefa poderia se encaixar, só que aí tu vai perder, vamos dizer, a oportunidade de desenvolver alguém no longo prazo, que seja um compassageiro, né? Evolutivo. Justamente. A gente fala que é uma equipe de empreendedores, né? Então a gente dá bastante autonomia para eles, conversa bastante, pergunta como é que eles estão. Aí é muito engraçado ver a reação deles, que não estão acostumados, né? A Aurora pode falar. Eu ia acrescentar um pouquinho no que vocês tinham falado sobre essa gestão de equipe, liderança, né, de vocês como empresários, e foi... Para quem não sabe, eu estou na Consciência Café, eu faço a parte de social media, de gestão de redes sociais, e foi a primeira empresa, assim, se eu posso assim dizer, que a interação é de igual para igual, sabe? Todo mundo tem a oportunidade, a abertura de expressar suas ideias, de trocar, assim, trocar ideias, conversar, tem essa abertura para expor alguma dificuldade, expor alguma ideia, porque o crescimento é em conjunto, não é uma coisa muito individualizada, se eu posso me expressar desse jeito. E eu acho que é bem interessante, porque é a primeira empresa, assim, o Fábio e a Tayana sabem, não estou passando pano, nada, mas... É a primeira empresa assim, que eu tive a experiência que eles querem que eu também desenvolva, que não seja só eu prestando serviços e eles tenham retorno com isso, ou eu só prestando um serviço porque eu preciso de um salário no final do mês. Então, é bem interessante esse ponto, porque nós fazemos... também eu aprendi aqui de fazer reunião semanal. É o primeiro lugar que eu encontrei que faz um acompanhamento toda semana. Geralmente, a maioria dos lugares já é assim, ou é mensal ou é a cada 3 meses. Se for possível, de ter uma reunião, de ter um encontro, de fazer um acompanhamento e saber se está tudo certo, se tem alguma coisa para melhorar, se tem alguma coisa que não está dando certo. E é bem interessante. Estou aqui para comprovar isso. Legal. A gente tenta empoderar, né, as pessoas. E tem uma pergunta ali da Eliana. Vamos ler então aqui. Vou botar aqui na tela. A Eliana pergunta: esse tipo de entrevista parece que resgata o melhor do futuro colaborador, não é? Sim, né? A gente teve, por exemplo, casos que a gente viu que a pessoa realmente tinha algumas questões bem fortes, que a gente sabia que o nosso... Até aí é o processo da assistência, né? Também a gente sabe que tem... a gente sabe que a gente vai pegar pessoas que precisam de ajuda, né? Então a gente tem que saber também se o nosso gabarito assistencial está alinhado com aquilo ali, né? Então a gente, por exemplo, teve uma colaboradora que a gente viu muito potencial nela, mas ela tinha realmente questões muito profundas, né? Assim, e a gente buscou muito fazer o processo de assistência para ela deslanchar, que a gente via realmente bastante potencial nela.
mas a gente não teve gabarito suficiente no processo assistencial, sabe? Então, sim, a gente consegue captar nesse processo da entrevista, ali no processo do padrão de energia, o futuro dela, o potencial dela com perguntas inteligentes, mas cabe à pessoa fazer também o dever de casa, né? Então, e a gente viu que ela até melhorou um pouco, mas ela tinha altos e baixos, e aquele processo dela, que realmente era bastante sério, afundou ela em algumas questões e a gente não conseguiu manter, né? Então, o limite da assistência, né? Também a gente viu que ali não dava mais e tem algumas pessoas que não aguentam, porque o padrão é muito diferente, né? Sim. Então, o Consciência Café veio também dessa transição veio do Evolui, né? Então, acho que tem uma conexão ali, porque é uma forma de interagir com as pessoas, que a gente estava totalmente na zona de conforto, trabalhando em casa, né? Online. Então, a gente sentia falta disso e quando a gente abriu ali, várias pessoas agradeceram, como se, nossa, a gente estava esperando um lugar assim. Então, ali a gente abriu, assim, tem palestra da Consciologia lá, até tem alguns clientes que falam, nossa, eu esqueci que eu podia sair de casa, né, depois da pandemia. Então, é um lugar ali que as pessoas, convivialidade sadia, tem umas recomendações. E quanto a isso, vocês tiveram para escolher o lugar e tudo, teve alguma coisa que vocês lembram, assim, que vale a pena comentar, ou alguma projeção, sei lá, alguma sincronicidade? O business plan veio todo numa TENEPS. Saiu a TENEPS, eu escrevi o business plan do Consciência Café todo na TENEPS. Isso foi em 2000, no meio da pandemia, né? Há 2 anos atrás. A gente registrou o nome há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E a gente não era da área de gastronomia, cafeteria. A gente nunca teve uma empresa física, né? Sim. Ô, Fábio, só explica para o povo aí o que é TENEPS, né? E business plan, né? Bom, business plan é plano de negócio, né? Então, eu estava... o pessoal da Consciologia pratica uma técnica energética pessoal, né? Que é a TENEPS, né? Que é uma técnica que você fica 50 minutos do seu dia doando energia, né? Para a melhoria do planeta, né? Melhoria planetária, né? O nome anterior era Passe no Escuro, né? Durante esses 50 minutos veio o business plan inteiro. O nome... quais seriam os diferenciais e tal, depois eu posso até passar, eu tenho ainda ele aqui escrito. E o interessante é que ele começou a TENEPS assim que a gente conheceu a Consciologia, então ele fez o inverso, né? Sim. Eu só comecei a TENEPS depois que a gente mudou para Foz. Então, tem quase 2 anos que eu comecei. Então, mais ou menos essa época que veio o business plan todo do Consciência Café. Mas ele já tinha começado a TENEPS antes. Eu comecei tem menos tempo, né? Legal. Por trás muito do propósito do Consciência Café, né, que eu vejo, assim, o nosso grupo tem uma dificuldade de conviabilidade, né, assim, de trocar ideia, né? Eu tenho lá o CAEC aqui, ou tal, mas assim, é muito foco em papos, talvez, essa questão de você entrar mais no emocional do outro, né, de trocar ideia, de fazer essa conexão real mesmo, né, de pessoas. A questão, isso é verdade. Eu já fui algumas vezes ali, né? Eu moro em São Paulo, mas sempre que eu fui à Foz, eu queria convidar algum voluntário, até para o programa aqui, para conversar assim mais tranquilo, mais assim amigavelmente. Eu fui ali no café porque eu achei mais conveniente, porque o nosso papo no CAEC é outro, é mais talvez técnico, dentro daquele holopensene do estudo e tal. E ali é um outro ambiente de convívio mesmo, né? Justamente. É engraçado que as pessoas saem dos cursos ou estão no voluntariado e vão para lá. Aí falam, e tipo, ninguém tinha combinado, né? Mas aí todo mundo se encontra lá. Virou uma extensão mesmo, que fica próximo do CAEC, entre o CAEC e o centro, né, de Foz. E a Renata ela passou o ano novo aqui, né? Ela veio conhecer a Conscienciologia. Ela é também da área de educação e o nosso primeiro filho estudou na escola que ela trabalha, né? Foi quando a gente se conheceu. Ela pode também dar o depoimento dela, porque ela achou da Conscienciologia aí do café.
Então, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho nesse ciclo que o Fábio no início estava falando, né, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de pagar conta. E aí, um ano inteiro, assim, mas eu sou motivada pelo trabalho que eu faço. Só um minutinho que eu não estou em casa e tem cachorro aqui. Só um minutinho. Vê se você consegue levar eles para lá. Hoje é sexta-feira santa, aí não estou em casa. E aí eu passei férias, eu vou encurtar, passei as férias com eles, tá, em Foz, e foram 2 semanas assim incríveis, de uma energia, e eu já também frequento Frei Luiz aqui no Rio de Janeiro, e a energia, o estudo, é outra vida mesmo. Acho que tem o espaço que eles montaram, é um espaço também que tem toda essa energia que o Fábio falou, acho que foi tudo pensado, e eu acho que tem um caminho muito bacana. Eu acho que é uma história muito bonita que vocês estão traçando juntos, e que quando a gente sai dessa confusão que a gente vive nas cidades, né, São Paulo também, e a gente vai para Foz, a gente consegue entender que a gente consegue também mudar esse molde, ter uma qualidade de vida. E para ser empreendedor, Fábio, tem que correr risco mesmo. Acho que a gente estuda, mas a gente também está sujeito a... Então, assim, eu já tentei várias vezes, e é um risco, porque eu fico pensando, além do estudo, tem também as habilidades, aquilo que você acredita. Então, tem muita coisa que está nesse plano, né? E eu acho que está ligado sempre a essa questão da pessoa, do humano, como você falou. Hoje eu trabalho em escola e o socioemocional é um diferencial. Eu acho que não dá para desassociar o cognitivo do social e do emocional. A gente tem que ter essa preocupação, porque é outro mundo que essas crianças vão viver, onde a diferença vai ser a forma como eles vão encontrar de solucionar os desafios e os problemas. Quando você falou da menina do café, me remeteu assim, que treino a gente faz com qualquer um, né? Mas que a pessoa também tem que fazer a parte dela, né? De mostrar a habilidade dela. Então, são as duas partes juntas. Eu acho que é incrível, isso não é fácil. Você estar motivada, você procurar esse lugar, dentro desse mundo que a gente vive, é uma qualidade de vida e é um estudo mesmo. Acho que vocês traçaram essa estratégia para poder chegar, né, até onde vocês estão aí. Eu acho que eu volto para Foz correndo, não vejo a hora de voltar. Adorei a Conscienciologia, adorei tudo, achei assim, um lugar incrível, voltei muito mais tranquila, né? Eu tenho que voltar logo em julho para me energizar e voltar. Eu queria até morar em Foz, já falei com a família aqui, falei, olha, eu vou morar em Foz. Quem sabe um dia tem que se organizar, né? Então, faltam 5 anos para eu me aposentar, quem sabe, né? A gente tem que traçar metas. Por enquanto, assim, apesar de eu viver nessa loucura, que é a questão do trabalho, casa, Rio de Janeiro, ainda tudo, né? Eu acho que você estar motivada pelo trabalho, cuidar da sua parte espiritual, da sua energia, diferença, né? Você não entrar em sintonia com aquilo que não tem sintonia com você dentro de um ambiente de trabalho. Você tem que ter essa consciência o tempo todo. É inteligência emocional mesmo, para saber lidar. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, assim, o lugar incrível, o estudo é incrível, eles me levaram para conhecer. Então, é sensacional mesmo, assim. Eu acho que tem que abrir para o mundo tudo isso que acontece. Beleza, obrigado, Renata, pelo depoimento. Fábio, Tayana, vocês falaram bastante aí de como vocês operam, né? Um pouco da gestão aí das empresas, né? Da Consciência Café e do Evolui. E uma coisa sempre que interessa ao público é os indicadores, né? Porque numa empresa convencional, o principal indicador é financeiro. Numa empresa que tem um viés conscienciológico, ela também precisa do financeiro para se manter. Porém,
muito provavelmente vocês devam ter outros indicadores para medir a evolução do negócio, né? Se tá acontecendo esse alinhamento. Vocês conseguem fazer a metrologia disso, a medição? E qual seria esse indicador, se é que tem? Assim, o que a gente busca, né, nos dois negócios, né, toda a nossa... Até quando a gente trabalhava na empresa de marketing digital, né, a gente buscava a questão principal é a satisfação do cliente, né? Então, sim, hoje existe o NPS, para mim seria o mais básico ali, né? Mas não é bem só o NPS, né? É você se aprofundar na relação com o cliente ali, né? Então, por exemplo, no Evolui, a gente agora vai começar um piloto. Qual é o nosso principal indicador? É a melhora do nosso cliente, né? Do nosso paciente, né? Que a gente vai trabalhar com saúde mental. Então, assim, analisar o processo evolutivo, né? Depois eu posso mostrar o Evolui, mas a nossa métrica principal é um gráfico da evolução. A gente tem toda uma métrica de dimensões, né, de cada pessoa, né? E a gente tem uma foto quando ele entrou e uma foto quando ele saiu, né? Então, aí você plota os dois gráficos ali e tem justamente um gráfico do processo evolutivo dele, né? Então, o Evolui realmente essa evolução de 6 dimensões, né, que a gente chama, né, que é a evolução dele da parte física, né, da parte mental, a parte emocional, espiritual, que a gente chama também, social e profissional. Então, a gente tem autoavaliações para cada quesito desse, tá? E aí você vê como estava antes e como depois. Aí gera esse gráfico do processo evolutivo. E do Consciência Café, hoje a gente está realmente colocando o cliente no centro e conversando com ele, né? Botando, entendendo, vendo. Então, assim, para a gente saber que aquele cliente está voltando, né? Esse é o nosso métrico de sucesso ali, né? Que ele está confortável com aquilo, né? É igual o funil de vendas, né? Que as pessoas estão mais preocupadas em captar. A gente está preocupado em cuidar de quem já chegou, né? Isso. Então, a gente cuida bem daquele cliente que já está lá, porque a gente sabe que ele vai trazer mais. E a equipe também, né? A gente fidelizar, né? Fazer então, Claro, também tem uma questão, né? Assim, chega alguns clientes no Consciência Café que a gente sabe que não é público-alvo, né? E aí eles podem reclamar, porque demorou. Por exemplo, a Consciência Café não é para você ir lá e pegar uma comida rápida, entendeu? Não é fast food. Para conversar, para desopilar, né, daquela descarga. Se o cara quer ir lá pedir uma comida rápido, não teve tão rápido, então, assim, ele vai reclamar. Tudo bem, não é o nosso público-alvo. Né? A gente tem que também descartar isso. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, e aí a gente tem a coluna, né, para mostrar aqui do Empreender de Propósito e o empreendedorismo com a nossa colega aqui, e aí a gente já volta em seguida. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito, e hoje vamos falar sobre empreendedorismo de transformação social. Você já deve ter ouvido falar sobre negócios de impacto social, mas infelizmente algumas iniciativas que visam causar o chamado impacto social acabam sendo realizadas somente para fazer marketing e número, e se mostram ineficazes na transformação social positiva do público impactado. Para ser considerado verdadeiramente um empreendimento de transformação social, o negócio deve resolver um problema social relevante e transformar um mercado produtor e consumidor de forma positiva. O lucro não é o principal objetivo do empreendimento, mas sim a mudança que proporciona no mundo. Não precisa ser necessariamente um negócio inovador no mercado, mas a adaptação de produtos e serviços já existentes para acessibilidade e inclusão social de consumidores sem acesso a esses produtos e serviços. Podemos citar como exemplos de negócios de transformação social o empreendimento de logística Favela Brasil Express, que realiza entregas de e-commerce nas favelas de São Paulo, áreas onde a maioria das empresas de logística não realiza entregas. A Favela Brasil Express resolve esse problema empregando como entregadores os próprios moradores das favelas, e hoje já conta com mais de 300 entregadores, gerando emprego e permitindo que essa classe social possa adquirir produtos pela internet. Outro exemplo de empreendedorismo de transformação social é a Teto, fundada em 1997 no Chile, através de estudantes chilenos que se reuniram para construir casas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Hoje está presente em mais de 18 países da América Latina e já está no Brasil há 15 anos. Trabalha com doações e trabalho totalmente voluntário para construir casas em comunidades carentes e retirar pessoas em situação de rua. E o empreendimento Favela Inc., da qual eu faço parte, que visa, através da educação empreendedora, fomento de investimento social e incubação de empresas, criar condições para que os moradores das favelas possam construir seu próprio negócio e gerar empregos dentro da sua comunidade. E você que está pensando em empreender, ainda está preso no paradigma de acumular riqueza ou já pretende fazer a diferença no mundo? Eu sou Marcos André e esse foi o Momento Empreender de Propósito de hoje. Até a próxima! Olá! Hoje falaremos sobre de quem precisa das práticas em acessibilidade. Pessoas que nasciam com alguma deficiência ou limitação ao longo dos anos sempre foram vistas como um problema unicamente pessoal. Então o indivíduo ele era considerado incapaz de viver de maneira independente e realizar determinadas funções na sociedade. E isso era uma questão exclusivamente dele. Neste cenário não tinha muito o que ser feito, a não ser aceitar as limitações e as privações que se apresentavam na época. Então, é como se a deficiência fosse uma condenação e que ele nunca iria conseguir acessar espaços ou ter alguma função na sociedade. Atualmente, evoluímos nessa visão. A deficiência hoje em dia ela é entendida como resultado da interação de uma pessoa com o meio como ela vive, ou seja, deixou de ser um problema pessoal ou individual e passou a ser uma questão da sociedade como um todo. Essa mudança conceitual sobre a deficiência foi definida pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e foi proclamado em 2006 pela ONU. Ela declara que as pessoas que possuem uma deficiência são aquelas que têm impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interações com diversas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade com as demais pessoas. Então ela é relacional. A deficiência não se trata de uma incapacidade. O indivíduo que possui uma deficiência não é incapaz, mas sim, ele tem uma característica que traz um certo impedimento a partir da sua interação com o ambiente. E uma das formas de minimizar os impactos negativos às consciências que estão nessas condições nessa existência são as práticas em acessibilidade, seja no âmbito atitudinal, comunicacional, arquitetônico ou digital pela sociedade, possibilitando assim participação digna e plena dos indivíduos com alguma limitação. Eu sou Fabiane Catai e essa foi a coluna Empreendedorismo e Acessibilidade. Até a próxima! A gente está voltando agora, né, para a parte final do nosso programa. Ele é sempre curto, né? A gente sempre tem vontade de participar mais, de fazer mais perguntas, de falar mais. Mas o bom é que dá para vocês vir mais muitas vezes aqui, né, Fábio? E a gente quer agradecer muito a participação de vocês, da Aurora, da Renata também, do público aí que esteve conosco no YouTube. E a gente queria deixar um espaço para vocês aí fazer, né, algum comentário final, o que vocês poderiam dizer para quem pretende alinhar, né, o empreendedorismo com a sua, né, programação, o seu propósito de vida. Até fechando com a pergunta do João ali, né, do nível de satisfação e felicidade de vocês e dos funcionários também seria um indicador, com certeza, né? Se as pessoas não estão ali porque elas gostam, não faz sentido, né? Não tem motivo dela estar ali. E o Consciência Café e o Evolui são uma parte ali do processo, né? Então a gente tenta reavaliar e rever, analisar e ver todas as áreas que estão impactando ali, nossa vida pessoal, família, saúde. Então, a gente está sempre tentando equilibrar, né? Não é fácil, mas... E também, quando tiverem em Foz, venham tomar um cafezinho com a gente lá. Certamente. Então, tá. Eu só queria ter uma coisa assim, aqui que é interessante, aqui, né, que é assim, ó, do Confúcio, né? Isso era 2.000 anos atrás, sei lá, né? Escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. Então,
Então, é uma forma de fechar, né? Assim, é um pouco isso, para a gente não trabalha, a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Então, é muito mais interessante. Pode, talvez, não ganhar quanto você espera, etc., né? Mas vai buscando, né? Busca isso, né? Busca uma... É uma consequência, né? Não é ali... Porque se você trabalhar numa coisa que você não gosta, primeiro tem a tendência aí de ter alguma questão de saúde mental, né? E você não vai dar o seu melhor, né? Então, provavelmente, em algum momento você vai perder o seu emprego. Então, ideal é tentar alinhar. É difícil, né? Tem situações que não dá, né? Mas é tentar alinhar as suas motivações intrínsecas com o seu trabalho, né? Essa é a dica aí que eu dou. É isso aí, gente. Então, a gente quer, antes de terminar, a gente quer convidar vocês para uns eventos aqui, tá? A gente tem no dia 16 de abril uma palestra gratuita com o professor Marco Nascimento. É presencial, tá? Aqui em São Paulo, na Rua Estela, 515, e vai ser às 16 horas do dia 16, 16, tá facinho aí. A gente tem também o curso presencial com o professor Adelino Denk, em Princípios da Liderança Autocosmoética, no dia 15 de abril, tá? Vai ser presencial lá em Blumenau, Santa Catarina. Então, se você está em Blumenau, mas se você também está no Rio de Janeiro, Amazonas, vai lá para Santa Catarina, que é muito bonita. A viagem vale a pena, tá? Para quem já conhece ele. A gente quer convidar vocês. Toda sexta a gente está de volta aqui, então semana que vem nós temos o Jarbas Durso com o tema como o empreender pode investir para fazer... Como o empreendedor pode investir para fazer o seu pé de meia, né? Tema muito legal também, muito importante, né? Que afeta todo mundo, intermissivista ou não, essa aí vale a pena também a gente participar. E, gente, muito obrigado aí pela participação, obrigado, Fábio, Tayana, vocês estão convidados para voltar aqui sempre, né? Renata, Aurora também, Cris, obrigado por estar junto comigo aqui na mesa, e a gente se vê, né, então, na sexta que vem, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Obrigada, então. pessoal. Tchau, tchau. E até semana que vem, então. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.